Sou o professor Márcio e vamos novamente agora mais uma aulinha de movimento uniformemente variado, certo? Então vamos lá. Relembrando, o que é um movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade varia constantemente, por isso ele é uniformemente ou uniforme, certo, gente? Então a velocidade varia uniformemente e isso caracteriza um movimento uniformemente variado. Essa velocidade variando uniformemente caracteriza então, passa a existir uma grandeza que mede essa variação, que é a aceleração. Então a aceleração nesse caso ela tem que ser constante e diferente de zero, para que nós tenhamos assim um movimento uniformemente variado. Aí você pode estar se perguntando aí, assim, professor, e se a velocidade variar, mas não de maneira uniforme? Vai ter aceleração? Bom, primeiro, vai ter uma aceleração, mas não constante. Então, assim, para que tenhamos um movimento uniformemente variado, nós necessitamos ter uma aceleração constante diferente de zero. Se o movimento não for uniformemente, for somente um movimento variado, aí nós não vamos ter uma aceleração constante, nós vamos ter uma aceleração variada também. Certo, gente? Mas nós vamos estar tratando nesse instante do movimento uniformemente variado, ou seja, aquele em que apresenta a aceleração, eu vou colocar aqui só para a gente lembrar, ele apresenta uma aceleração que ela é diferente de zero e essa aceleração ela é constante, ok? Então é constante diferente de zero. Bom, vamos lá então para funções horárias. O que é uma função horária? Toda vez que a gente ouve a palavra função, nós estamos falando de relação. Relação entre quem? Entre grandezas. Então, quando nós temos funções horárias, nós vamos ter relações entre grandezas. Quais grandezas? Uma a gente já sabe que é o tempo. Tempo, certo? Então, nós vamos ter uma relação com o tempo. E aí nós vamos ter a primeira, que é a função horária da velocidade, ou seja, velocidade versus tempo. Então nós temos uma variável, que é uma grandeza, que é nosso tempo, e a outra grandeza, que é a velocidade. Como que se relaciona a velocidade com o tempo nessa função? Como se relaciona? Então, se a gente lembrar que a aceleração ela é diferente de zero e constante, e nós lembrarmos como calcular a aceleração, que é a aceleração igual, vamos lá, a aceleração igual a variação da velocidade. Se é uma variação da velocidade, significa ter uma velocidade final diferente da velocidade inicial. Ou seja, então nós temos uma diferença de velocidade. Variação de velocidade dividido pelo tempo. Sendo assim, nós temos, portanto, se eu pegar a grandeza tempo e passar multiplicando, eu vou ter a aceleração vezes tempo igual a velocidade menos velocidade inicial. E se eu passar agora essa grandeza, esse valor da velocidade inicial para lá somando, eu concluo que a minha velocidade ela vai ser igual à velocidade final, igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Ou a equação aqui, a tua equação chamada Vovoati, né? Vovoati. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Certo, gente? Então essa é a tua primeira função, que é a função horária da velocidade, a relação entre velocidade e tempo. E se nós construirmos o gráfico dessa função, nós vamos chegar a uma conclusão bem interessante. Percebemos que aqui é uma função do primeiro grau, então o gráfico dessa função não é difícil assim, é uma reta. Só que é uma reta inclinada, porque A tem que ser diferente de zero. Então ela não pode ser uma função constante. Então vamos lá, me ajuda aqui. Nós vamos ter um eixo que é a tua velocidade e o outro eixo que é o tempo. Então tempo e velocidade. Se nós temos tempo e velocidade, nós vamos ter uma velocidade diferente de zero, supondo uma velocidade diferente de zero e uma velocidade final maior que ela, ou menor, como você preferir. Eu coloquei maior aqui,
para ficarmos fácil de deduzirmos. Então eu tenho uma velocidade inicial aqui, eu vou ter uma velocidade final aqui, que seria correspondente a esse valor ali, e vou ter um tempo aqui, tempo t. Essa área, gente, vamos lá lembrar o seguinte, lá do movimento, até do movimento uniforme, que nós sempre falamos que quando temos um gráfico com os eixos velocidade versus tempo, a área sempre me dá o meu deslocamento. Então, o meu deslocamento aqui é igual à área do gráfico, certo? Então, eu já posso escrever isso, ó. Meu deslocamento é igual à área do gráfico. E quem vai ser a área desse gráfico? Vai ser, é um trapézio, certo? Esse é um trapézio. Bzão, que seria V, mais Bzinho, que seria V0, certo? Vamos fazer assim, tudo isso divididos por 2, vezes a altura, que é o meu instante t, ok? Então, se nós pensarmos nessa equação, nós vamos chegar a uma outra função, que é a minha função horária agora dos espaços. Ou seja, se eu relacionar a posição do corpo e o tempo, espaço versus tempo, relacionando posição e tempo, eu encontro a função horária dos espaços. Vamos agora adequar essa nossa equação. O que a gente pode fazer aqui? Pegar o tempo e multiplicar por cada uma dessas variáveis, ok? Então nós vamos ter o seguinte, que ΔS vai ser igual a V vezes T mais V0 vezes T. E aqui, se vocês lembrarem um pouquinho da matemática básica, sempre quando eu tenho um denominador comum, eu posso separar eles. Então, posso fazer assim, correto? Lembrando, vou escrever aqui, ó, lembrando que V é igual a V0 mais AT. Então, eu posso substituir aqui essa relação. E aí nós temos o seguinte, ó, ΔS igual a V0 mais AT vezes T divididos por 2 mais V0 vezes T divididos por 2. Se nós multiplicarmos agora aqui, nós vamos ter ΔS igual V0 vezes T divididos por 2. Já também colocando um denominador comum entre eles. Mais AT ao quadrado sobre 2. Mais o que nós já tínhamos. V0 vezes T divididos por 2. Legal! Aqui a gente já pode perceber que este termo é igual a esse. Então, se eu tenho metade mais metade, eu tenho um inteiro. Então, se eu for somar esses dois, eu vou chegar à seguinte conclusão. ΔS igual V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Certo, gente? Então, até aí, nós já temos isso. Mas quem é o meu ΔS? Meu ΔS é o espaço menos o espaço inicial, igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Passando o S0 para cá, nós temos S igual a S0 mais velocidade inicial vezes tempo mais A vezes T, que é a nossa aceleração, vezes tempo ao quadrado divididos por 2. O que nós temos aqui é a nossa relação. Por quê?
Porque nós conseguimos, assim, concluir a posição final do corpo em função do tempo, ou seja, construímos a nossa função horária do espaço. Posição final em função do tempo. Conforme o tempo vai variando, vai mudando o instante, vai mudando a posição do corpo. Certo, gente? E essa aqui é a fórmula do sorvetão. S igual a S0 mais VAT mais AT ao quadrado sobre 2. Sorvetão. Ok, gente? Lá do MU nós tínhamos o sorvete, aqui nós temos o sorvetão. Certo, gente? Então, no próximo vídeo, eu estarei agora apresentando para vocês o gráfico da função, o gráfico do MUV. Então, nós já sabemos um dos gráficos, que é da velocidade versus tempo. Agora nós vamos trabalhar com o gráfico do espaço versus tempo. Certo, gente? Até mais!